eu sentei na presidência às 2h da tarde, já são agora as 17h49. E ouvi um debate sobre um tema da maior seriedade, da maior importância para o nosso país, que foi um debate sobre os últimos acontecimentos, envolvendo, aqui foi dito, uma eventual delação do senador Delcídio, ex-líder do governo, e sobre o episódio de sexta-feira, que chocou alguns, alegrou outros, mas que agora é parte da história do nosso país, que foi a condução coercitiva do presidente Lula para prestar depoimento na República de Congonhas. Eu estava no interior do Acre, tentando cumprir uma agenda de visitar um conjunto de municípios, conversar com os companheiros, estava em Cruzeiro do Sul, iniciando minha visita. E para lá, você tem voo uma vez por dia, à noite, na madrugada. Imediatamente, fiquei chocado com o que lia no noticiário, o Acre tem 2 horas a menos, então ainda o dia nem tinha amanhecido e nós já estávamos diante desse episódio. Confesso que fiquei chocado, apesar de ter lido durante meses, semanas, dias, de que isso iria ocorrer. A condução coercitiva de um presidente, de um ex-presidente, que agora é cidadão brasileiro, porque não tem mais as prerrogativas do cargo, pela Polícia Federal, a partir de uma ação do Ministério Público Federal e da Justiça Federal através do juiz Sérgio Moro. Nunca tinha ocorrido isso na história do nosso país. Alguns falam, mas se a lei vale para um, vale para todos, e o Lula não é mais nem menos do que ninguém. Isso é verdade. O problema é que talvez o cidadão brasileiro não esteja entendendo, é que não existe na lei, no Código de Processo Penal, na Constituição, amparo para o crime que foi cometido contra o presidente Lula. Alguém pode dizer, mas, senador Jorge Viana, o senhor não é jurista, não estudou direito. Basta reproduzir as palavras do segundo mais antigo ministro do Supremo, ministro Marco Aurélio. Ele falou isso ontem à noite no programa Canal Livre, da Bandeirantes. Se quiser pegar a posição de juristas, como Bandeira de Mello, que esmiuça e mostra o ato ilegal praticado. Mas eu me prendo para quem está na ativa. O ministro Marco Aurélio, ele nunca mostrou nenhum tipo de simpatia por partido nenhum. Aliás, em relação ao meu partido, o PT, alguns, inclusive, do meu partido, acham até que ele tem uma certa antipatia. Eu sempre admirei o ministro Marco Aurélio por sua coragem. Ele não fala em off. Ele não tem essa história de dizer, não, aqui, olha, vem aqui, em off eu te conto. Ele fala em on. Fala para quem quiser ouvir e quem quiser reproduzir. Vale a pena assistir 40 minutos de entrevista do segundo mais antigo ministro do Supremo Tribunal Federal sobre esse momento que o país está vivendo. Porque aqui na tribuna nós fomos eleitos para isso. Vale o contraditório. Acabou de falar o colega senador Caiado, falou o Lindbergh, falou aqui, eu fiquei desde as 2 horas ouvindo. Mas nós estamos diante de algo que nós temos que partir de uma preliminar. Foi legal ou ilegal o ato contra o presidente Lula? Foi ilegal. E eu não estou pondo palavras ao vento. Eu estou me prendendo ao posicionamento dado na imprensa e repetido ontem à noite do ministro Marco Aurélio Mello. O ministro foi explícito, porque eu podia pegar aqui e reproduzir o que disse o jurista, um dos juristas mais respeitados desse país, Celso Antônio Bandeira de Mello. As pessoas têm a ilusão de achar que o direito pode tudo. Não pode. Eu fiquei muito aborrecido, diz ele,
muito humilhado como cidadão, como com muito temor, mas acho que isso tudo vai passar. Tudo o que esse país está assistindo chegou hoje ao clímax da espetacularização midiática do ponto de vista jurídico e que não tem nenhum respaldo em lei. Não sou eu que estou dizendo. Nenhum respaldo em lei. A condução coercitiva do ex-presidente Lula, juridicamente, não passa de um absurdo. Quem não se recusa a depor, quem não resiste a colaborar com a autoridade, não pode receber nenhuma condução coercitiva. Esse é o aspecto legal ou ilegal desse ato. Um ato que equivale a uma confissão de medo, de pavor da elite brasileira. Mas eu queria me prender naquilo que disse o ministro Marco Aurélio Mello. Condução coercitiva. O que é isso? Não compreendi. Ele vai mais adiante. Só se conduz o ministro do Supremo, segundo o ministro mais antigo, aquele que fala, aquele que não fala em off. Não se trata aqui do PT, de movimentos sociais, de simpatizantes do governo Lula. Estou falando de um dos ministros garantista, que coloca a sua posição às claras. E aqui elogio, porque ajuda o país a entender o que houve naquela sexta-feira. Senão o país não vai entender. O ministro diz, só se conduz coercitivamente, ou como se dizia antigamente, debaixo de varas, porque essa medida de sexta-feira é uma medida medieval. Não é do século passado, é do milênio passado. O cidadão que resistir e não comparecer para depor. Nunca o presidente Lula recebeu do juiz Moro de Curitiba nenhum ofício, nem do Ministério Público Federal sobre o processo de investigação lá de Curitiba. Nunca. Ele já tinha feito 4 depoimentos. Os ofícios todos que impunham a ele um depoimento, ele fez aqui em Brasília, fez em São Paulo, mas lá parece que a opção era outra. Segue o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal. Precisamos colocar os pingos nos is. Parece até que é um debate político. Não! É o ministro do Supremo falando. E eu, como não tenho conhecimento jurídico, prefiro me pegar às palavras do ministro Marco Aurélio, que são esclarecedoras, que podem nos ajudar a evitar o pior nesse país. Precisamos colocar os pingos nos is. Vamos consertar o Brasil, mas não vamos atropelar. Só gera incerteza jurídica. O atropelamento não conduz a coisa alguma, só gera incerteza política para todos os cidadãos. Amanhã, olha o que é que diz o ministro Marco Aurélio, senadora Vanessa. Amanhã constroem um paredão na Praça dos Três Poderes. Quem está dizendo aqui não é ninguém do PT, não. Quem está dizendo é o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Ele está dizendo que amanhã podem construir um paredão bem aqui na frente da Praça dos Três Poderes. Ele segue. A própria Folha conversou e diz aqui com outros ministros do Supremo que concordaram com o ministro Marco Aurélio Mello, mas preferiram deixar seu nome reservado. O ministro ironiza o argumento do juiz Sérgio Moro de que o ato da condução coercitiva foi para garantir ao presidente segurança. Ele diz, será que ele, Lula, queria essa proteção? Quem é que, em sã consciência, quer uma proteção que, sem aviso nenhum, chega de madrugada na sua casa, diante de sua família, diante dos seus vizinhos, diante da sua honra, é arrancado de lá e levado para prestar um depoimento num lugar estranho, hein?
Imagine o que é que deve ter pensado o ex-presidente Lula. Como é que é? Eu estou indo para o aeroporto de Congonhas? O senhor vai prestar depoimento num posto policial lá do aeroporto de Congonhas? E quem assistiu, viu a provocação. Aí para os aviões da FAB, abre a porta e diz, olha, provavelmente vão levar o Lula para Curitiba daqui a pouco. Gente, isso foi uma atitude mais que perigosa, ela foi uma atitude irresponsável. Quem está dizendo isso é o ministro Supremo. E são tempos que a história irá registrar no dia, em qualquer tempo, na minha vida pública, que uma barbaridade dessa acontecer, seja contra quem for, eu vou estar contra ela. Não é agora porque é o presidente Lula, não. Ele segue dizendo, senadora Vanessa, que o presidente Lula, será que ele queria essa proteção de 6 horas da manhã, ainda com ameaça à sua esposa, seus filhos, seus companheiros de trabalho, levar sem alternativa? Porque alguns ficam aqui inventando palavras. Não! Condução coercitiva não tem alternativa. Ou vai de um jeito, ou vai de outro. Ou seja, é debaixo de vara. Se disser, não, eu não vou, algema, tranca e leva. O ex-presidente Lula foi preso na sexta-feira. O Lindbergh, não é sem razão, chamou de sequestro. Outros chamaram de sequestro. Foi uma prisão, gente. Agora, ele não tinha sido acusado de nada, pelo menos a partir de Curitiba. Ele não tinha recebido nenhuma convocação para prestar depoimento e já foram direto para a prisão. O ministro Marco Aurélio diz, isso implica em retrocesso e não avanço. Para o ministro, o juiz Moro estabelece o critério dele de plantão, o que seria um risco. Nós, magistrados, não somos legisladores, não somos justiceiros, diz o ministro Marco Aurélio. O ministro afirma ainda, se pretenderem me ouvir, vão me conduzir debaixo de vara? Ele faz a pergunta. Se quiserem te ouvir, vão fazer a mesma coisa conosco e com qualquer cidadão? O Brasil precisa ver que, a partir de sexta-feira, a Constituição não está mais valendo, a lei não está mais valendo. E o mais triste, vi jornalistas escrevendo, jornalistas de renome nesse país, no fim de semana, dizendo que, se as coisas seguirem desse jeito, vão chamar os militares para resolver. Isso é muito perigoso, é até deprimente. O bom mesmo, e eu vou passar para a senadora Vanessa me dar a parte, peço venhas ao presidente, é que foi feita uma pesquisa com 15 mil pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida que a maioria dos brasileiros quer um bom e duro combate à corrupção. Para todos. Sem vazamento seletivo, sem escolher cor partidária. Seria muito importante nós termos um combate à corrupção, das denúncias, das delações sendo consideradas para todos os partidos. Virou uma ação contra o PT, contra o governo da presidenta Dilma e agora contra o presidente Lula. Os delatores, gente, estão em Búzios, em Angra dos Reis, nos iates, fumando charuto, tomando seus uísque caro, sabe às custas do quê? Dos milhões que eles roubaram. E ninguém fala nada. O ministro Marco Aurélio falou, gostaria de ouvir a opinião de outros ministros. O ministro Gilmar, que tem tanta disposição de botar a sua opinião, botou, inclusive. Ele falou que antigamente batia na porta o leiteiro, mas agora vulgarizou-se a chegada das polícias. O ministro Gilmar também coloca as coisas com firmeza, tomara que ele também se posicione sobre isso. E eu pergunto, e os outros não vão falar? Não tem um membro do Conselho Nacional de Justiça que possa se pronunciar? Não tem um membro do Conselho Nacional do Ministério Público que possa abrir a boca? Cadê a OAB? Cadê a ABI? Esse país está caminhando para ter sangue nas ruas. Esse país está caminhando para jogar brasileiro contra brasileiro. Nesse país está se plantando vento
e vai se colher tempestade. A semente do ódio germinou. As pessoas não estão mais se tolerando umas às outras. A semente do ódio germinou. Isso é péssimo. Mal viramos um século, um milênio, mal iniciamos a inclusão social de milhões de brasileiros. Passamos a ser uma referência para o mundo e agora nos confundimos no combate, no bom combate à corrupção, com o enfrentamento político, com a partidarização de setores importantes da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Eu acho que todos nós devemos defender a ação da nossa Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Todos nós. Eu devo a vida ao Ministério Público, à ação da Polícia Federal e da Justiça, no meu Estado. Devo a vida, vou reconhecer a vida inteira. Mas se tem um equívoco maior ainda, é quando alguém que é amparado pela Constituição, pelas leis, para fazer ação no Judiciário, ele comete deslizes. Mais do que isso, instrumentaliza a função que ocupa para alcançar alguém e não a Justiça. Eu passo para a senadora Vanessa, dizendo aqui, ministro Marco Aurélio, a pior ditadura é a do Judiciário. Ministro Marco Aurélio disse, a pior ditadura é a do Judiciário. Niemeyer, Lúcio Costa puseram o Congresso Nacional na Praça dos Três Poderes mais à frente e mais acima. Não foi por obra do acaso. Eu ouço a senadora Vanessa, e aqui está a pesquisa feita, onde o povo brasileiro não aceita injustiça. O povo brasileiro quer o combate à corrupção, mas está dizendo aqui que o Lula sofreu uma injustiça. Por isso que eu espero, sinceramente, que encontremos, é só ouvir para concluir, encontremos uma maneira de aperfeiçoarmos nosso país, de melhorarmos o Brasil, de combatermos a corrupção, mas sem essa semeadura daquilo que pode gerar sangue nas ruas. E vai gerar, sim, se seguirem nesse caminho. O Brasil, nesse momento, está precisando o que cada um de nós temos de melhor e não o que temos de pior. E eu acho que muitos estão oferecendo o que tem de pior para o nosso país. E a situação não vai melhorar, ela só vai piorar. Eu ouço a senadora Vanessa para concluir minha fala. Vossa Excelência, me concede Eu serei breve. Com certeza, senador. Eu serei breve, senador Jorge Viana, para cumprimentá-lo e me solidarizar com o partido de Vossa Excelência, que, afinal de contas, é o partido do presidente Lula. Diferente de Vossa Excelência, que estava lá em Cruzeiro do Sul, e eu bem conheço Cruzeiro do Sul, porque para chegar em algumas regiões do meu estado eu tenho que passar por Cruzeiro do Sul. Eu estava em São Paulo, e assim que soubemos, imediatamente fomos até o aeroporto de Congonhas, senador Jorge Viana. E pudemos ficar, não acompanhamos a oitiva do presidente Lula, mas ficamos lá o tempo inteiro, numa antessala, o tempo inteiro. Eu vou subir a tribuna em seguida para relatar o que aconteceu. Um pouco diferente do relato dado pelo delegado da Polícia Federal. Um pouco diferente o relato. Não que ele tenha mentido em determinados aspectos, ele faltou à verdade. Faltou ele dizer coisas importantes, inclusive um momento em que o depoimento parou, porque vários policiais federais que estavam dentro da sala acompanhando o presidente Lula saíram até a antessala onde nós estávamos. Sabe por quê, senador Jorge Viana? Por causa do foguetório. Foram 15 minutos de foguetório. Lá na frente tinha 15 pessoas, nós contamos exatas 15 pessoas com aqueles bonecos e com aquelas faixas. Já combinado antes, por causa do vazamento. Faltou o delegado dizer isso. Tivemos que paralisar por um tempo o depoimento do presidente Lula para ver o que é que estava acontecendo lá fora. Faltou algumas coisas, eu vou falar da tribuna, mas, senador Jorge Viana, acho que Vossa Excelência faz um pronunciamento, e por isso eu pedi a parte de Vossa Excelência, que é esse que a sociedade tem que prestar atenção, os métodos que estão sendo utilizados. De lá para cá, o que a gente vê é, pela primeira vez, desde que iniciou a Lava Jato, o conjunto daqueles que coordenam a Operação Lava Jato tendo que se explicar perante a opinião pública, soltar nota para dizer que tem razão mediante de quê? Mediante dessa repulsa que eles receberam da sociedade e do meio jurídico, principalmente. Vossa Excelência, como disse o ministro Marco Aurélio, teve coragem de falar a verdade. Eu fui de CPI, Vossa Excelência, todos nós aqui,
e nós sabemos como e quando trazemos pessoas para depor coercitivamente. Como e quando? Quando a pessoa é convocada, não atende o convite, aí, como diz o próprio ministro Marco Aurélio de Mello, vem na base da vara, vem à força. Então, o que fizeram foi um espetáculo, o senador Jorge Viana, um espetáculo desnecessário. Isso não significa dizer que nós sejamos contra a apuração da corrupção. Pelo contrário, Vossa Excelência disse. Quanto nós temíamos pela vida de vocês que viviam no estado do Acre, uma verdadeira milícia naquele estado. E eu tenho convicção o quanto foi importante, Vossa Excelência acabou de falar, Ministério Público, Poder Judiciário, mas por isso mesmo, em nome da democracia, do Estado de Direito, é que precisam os métodos serem mudados. Hoje foi o presidente Lula, e amanhã quem será? Como será? Como será? Então, senador, eu quero dizer aqui que nós não só estamos solidários com o presidente Lula, mas cada vez mais nós temos convicção que, infelizmente, a luta que se trava no país não é uma luta contra a corrupção. A luta que se trava é para derrubar um governo, e um governo que representa um projeto de um novo país para o povo. É isso que está em curso. Por isso, não apenas eu, meu partido todo está envolvido. Mostrava agora, para o senador, eu já concluo, para o senador Randolph, como nós estamos sendo recebidos no aeroporto, senador Jorge Viana. Eu acabei de chegar, vim do aeroporto direto para cá. As pessoas gritando. Aí eu parei, quando me reconheceram, eu gritava mais forte: fora comunistas, fora corruptos, cadeia para o Lula, com cartazes, alguns deles escritos em inglês. Essas palavras de ordem eles utilizavam em 1964. As mesmas palavras de ordem. Contra o comunismo, aí veio a ditadura militar. Eu temo também pelo que Vossa Excelência acaba de dizer, senador Jorge Viana. Está aqui a fotografia de como nós estamos sendo recebidos no aeroporto de Brasília. Quem está por trás disso tem que aparecer, quem está pagando, quem está bancando esse tipo de luta que não é em defesa da democracia. Não é. Isso, sim, é incitação à violência. Obrigado e parabéns, senador Jorge. Eu agradeço, vou ouvir o senador Caiado. E esse ano nós temos eleições. Em qualquer país civilizado, que vive a plena democracia, por que não? Se a oposição agora tem argumentos, se acha que o nosso governo tem que ser punido, simples. Ganha-se a maioria das prefeituras, elege os vereadores, 2 anos depois disputa e ganha o governo. Esse seria o caminho que nós deveríamos seguir, que é o caminho que está estabelecido na Constituição. Fazer um atalho é perigoso. Senador Caiado, eu ouço Vossa Excelência. Agradeço a parte que Vossa Excelência me concede. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência sabe que aquele quadro desenhado por Vossa Excelência, com todo respeito, na tribuna, realmente não é exatamente o que ocorreu. Ele foi intimado para prestar esclarecimento, nobre senador. Ele foi intimado. O deputado Paulo Teixeira, do PT, conseguiu uma liminar na última hora para que ele não fosse ouvido. O seu advogado entrou no Supremo Tribunal Federal, caiu com a ministra Rosa Weber, que ele também não fosse ouvido sobre o assunto específico do triplex e do seu sítio de Atibaia. Ora, nobre senador, essa matéria foi rejeitada pela ministra. Se realmente ele tivesse a facilidade de explicar, qual o problema? Se ele vem em outras ocasiões para testemunhar outros fatos, por que a dificuldade dele em ter ido lá e dito: olha, é meu, eu comprei, o sítio é meu, o triplex é meu, e assumir aquilo que todos nós sabemos que tudo converge para isso? Agora, para finalizar, imagina bem as provas, imagine bem aquilo tudo que já foi construído dentro da Operação Lava Jato, onde todos, nesse processo de delação premiada, vêm sinalizando para que tudo isso venha às claras e tudo isso mostrando claramente que a operação foi inicialmente montada pelo ex-presidente Lula, desde o mensalão,
até o Petrolão e agora tentando também disfarçar as suas propriedades. É importante que não tergiversemos do fato. É importante que cobremos do presidente uma coisa só. Então, diga por que o dinheiro do Instituto e por que o repasse aos seus familiares. Diga de quem é o sítio e por que você teve todas essas benesses e as empresas construindo todo esse aparato lá. O triplex é seu ou não é seu? Assuma as posições e pronto. Mas se ele quiser se beneficiar da prerrogativa de ex-presidente da República e não querer prestar conta à Justiça, ele não é diferente de ninguém. Ele tem que se submeter às regras e, nessa regra, exatamente a condução coercitiva. Agora, um ponto a mais que deve também ser aqui relevado é o fato dele ter saído como ex-presidente de um depoimento à Polícia Federal e ter feito o comício que fez na sede do PT, conclamando as pessoas ao enfrentamento, ironizando o Poder Judiciário, sendo sarcástico com todos aqueles que estão trabalhando, seja do Ministério Público, seja da Polícia Federal, especialmente ao juiz federal Sérgio Moro. São essas as situações que, sem dúvida nenhuma, leva o Brasil para essa situação que Vossa Excelência relata, o confronto, a convulsão, e não cabe a um presidente de Estado um ex-presidente do Estado tomar esse caminho que o ex-presidente Lula tomou nas suas declarações. São esses os pontos que eu formulo a Vossa Excelência e que responda da onde está esse dinheiro, da onde veio e da onde ele. O senador Caiado fez quase um outro pronunciamento dentro do meu, numa parte, mas eu respeito a posição de Vossa Excelência, e é óbvio que é explícito a divergência que temos dos pontos de vista. Eu acho que Vossa Excelência não está entendendo, ou, pelo menos, não compreendeu. Nunca. Tinham dois processos. Um do Ministério Público de São Paulo, e foi contra esse que o deputado Teixeira questionou, que ele já tinha dado mais do que esclarecimentos, e o questionamento é quem está procurando investigar. É o Ministério Público Federal a partir de Curitiba ou o Ministério Público de São Paulo? O Ministério Público a partir de Curitiba nunca tinha feito nenhuma solicitação, nenhum pedido de audiência com o presidente Lula para esclarecer qualquer coisa. Foi direto, e aí cometeu um erro, mais do que um erro, agiu desamparado da Constituição, ou seja, agiu fora da lei. Fora da lei. Esse é o ponto, o aspecto. Quanto, senador, quanto ao aspecto que envolve os questionamentos de Vossa Excelência, o presidente Lula trabalhou, mudou a história desse país, melhorou a vida de todos os brasileiros, dos mais pobres, os mais abandonados, e deu oportunidade, inclusive, para aqueles que sempre tiveram as benesses do poder. E o presidente Lula, quando saiu do governo, saiu sem dinheiro, saiu da maneira que entrou, honestamente. Se amigos compraram um sítio, esse é o fato, e disseram, olha, Lula, está aqui, use esse sítio, já que você não desviou dinheiro, já que você não acumulou fortuna, onde é que tem o crime? Ele estava pagando um apartamento e desistiu na opção do apartamento, o tal do triplex. De lá para cá, o presidente Lula foi o líder mundial mais bem pago para dar palestras. Onde é que está o erro? O casal Bill Clinton amealhou quase $500 milhão fazendo palestras. O presidente Lula não pode, mas o presidente Fernando Henrique, a Marina pode. Pode. Podem fazer e pode receber. É justo. Onde é que está o crime? Agora, o que tem, de fato, é um enfrentamento lamentável no nosso país, e lamento dizer, com aquela operação de sexta-feira, me prendo mais uma vez às palavras do ministro Marco Aurélio Mello. Se agiu fora do que estabelece a Constituição, se agiu fora da lei e ficou explícito. Daí a reação da sociedade brasileira na pesquisa. Daí a reação. Ficou explícito que tem-se uma verdadeira caçada contra o presidente Lula e sua família. É uma caçada. Eles só vão sossegar quando impedirem, através de atos judiciais, uma eventual candidatura do presidente Lula em 2018. Eles só vão sossegar quando botarem uma cortina em cima dos feitos do presidente Lula por esse país. E é um país que já experimentou coisa idêntica com Juscelino Kubitschek e com Getúlio Vargas. Agora estão experimentando fazer algo
perverso com o presidente Lula. Por isso que eu me peguei às palavras de um ministro supremo. Eu peço 1000 desculpas aos colegas, o senador Telmário quer dar uma última palavra, ele encerra o pronunciamento por mim, porque eu sei que tem colegas que vão falar. Senador Telmário. Presidente, eu queria que Vossa Excelência só um pouquinho do tempo, porque hoje esse é um tema que realmente envolve todo o Brasil e que nos traz à tribuna, naturalmente, essa fala, desse à parte, é essa grande preocupação que a gente ouviu aqui, por exemplo, agora o senador dizer assim, o Lula tem que dizer se ele é dono do triplex ou se ele é dono não sei de quê. Não, ele já disse, eu não sou dono. Agora querem que ele diga que ele é dono. Está errado porque ele não diz que é dono. Ora, quando ele não quis... quando ele entrou com recurso para não depor em São Paulo, eles já tinham falado desse assunto ao Supremo. Agora, querer dizer... Eu vi aqui o senador dizer assim, não, ele foi uma condução coercitiva, não foi uma prisão temporária. Qual é a diferença de uma prisão coercitiva para uma prisão temporária? O aparato policial mesmo, aliás, nem é tanto. Não tem alternativa. Não, peraí, não é nem tanto. Presta atenção. Quando ela agora do presidente Lula, foi 200 policiais federais, 300 agentes da Receita Federais, para prender um homem de 70 anos. Só ele e a mulher na casa do apartamento dele. A prisão é a mesma, só a diferença é de tempo. A coercitiva, você terminou o depoimento, você pode ir embora. Se o delegado deixar, senão já fica preso, como já aconteceu. É só 2 minutos de prazo aí para a gente conversar. A temporada. Agora, o que me deixa preocupado é que o presidente Lula, quando ele chamou a militância, ele se sentiu coagido, ele se sentiu com os direitos dele, condicionais dele, agredido. Ele pediu à militância, gente, pelo amor de Deus, o que eu fiz para militar? Então, eu acho que ele deve, sim, todo mundo que errar tem que pagar, agora, dentro da legalidade. Só quero mostrar o seguinte aqui, que é importante, eu queria que a televisão mostrasse. Dizem que é o pessoal do PT, eu não sou do PT, mas que diz que é o PT que agride. Está aqui, olha, um policial militar com uma arma na mão, dizendo, comigo vai ser na bala. Bota aqui. Olha aqui, ó. Na bala. Na bala. Só concluindo, senhor presidente, só concluindo aqui, que eu acho interessante isso aqui, deixa eu mostrar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que está aí e a pessoa vê. Olha que o outro fala aqui. Olha que o outro fala aqui, ó. Só um pouquinho. Muito. Senador Telmário, é que o senador Hélio tem que pegar um voo e ele está inscrito e faz bastante tempo. Eu peço que o senhor conclua. Só 20 segundos, que é importante isso aqui. É importante essa gravidade que está aqui, ó. Olha aqui, olha o que fala esse camarada aqui, ó. Olha. Fala aí, rapaziada. Esse vídeo aqui é um convite aí a todos os brasileiros, principalmente aos meus amigos e irmãos lutadores de jiu-jitsu, de MMA, de muay thai, capoeira, judô, não importa. Qualquer arte marcial será bem-vinda. Essa convocação é uma convocação do Rio pela Paz, para que nós possamos preservar a paz seja preservada nas ruas do Rio de Janeiro e na rua aí de qualquer capital do Brasil. O cara porque luta jiu-jitsu, ele já se acha mais macho do que os outros. Depois disso, ele acha que o jiu-jiteiro vai assombrar as pessoas. O debate não é nesse campo. O debate é no... O debate é no campo democrático. Esse jiu-jiteiro, talvez hoje, que lute jiu-jitsu, que está aí disposto, ele não sabe o que essa direita já fez com Getúlio Vargas, o que ela já fez com a nossa Petrobras, o que ela fez com Jango Goulart, o que ela fez com Juscelino. Por isso ele hoje tem a rua, tem a democracia para falar, porque ele não sabe o sangue que os democratas brasileiros já deram para ele ter liberdade de incitar o povo para ir para a rua para lutar jiu-jitsu contra os humildes operários. Obrigado, senador. Mais uma vez, desculpa, senhor presidente, senador Wellington. Eu agradeço a todos. Tomara que o Brasil não pegue esse caminho da violência, mas está tudo caminhando para isso, porque a semente do ódio, lamentavelmente, já germinou no nosso país. Obrigado, senhor presidente.